O tema de hoje é o espaço urbano. Então, a história da urbanização mundial, ela tem importantes, capítulos na Ásia e na Europa. A gente tem que ter ideia que o continente asiático ele abriga os vestígios arqueológicos das primeiras cidades do mundo, fundada há milhares de anos. Então, as primeiras cidades elas vão surgir na Ásia, principalmente na região ali do Oriente Médio, ok? Então, que é o sítio arqueológico de Göbekli na Turquia. Estão vendo aí? Isso aqui são um sítio arqueológico ali onde mostra algumas ruínas ali estão sendo escavadas dessa cidade aí que surgiu. Eles acham que é a cidade mais antiga construída por ser humano. Então, na Europa, a gente tem que ter ideia, se desenvolveu o primeiro grande surto de quê? De urbanização. Então, essa urbanização, ela o quê? Ela teve efeito da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai ser o quê? A causa desse aumento ou desse aceleramento da urbanização nas cidades europeias. Isso vai possibilitar a formação que chamamos de metrópoles. Então, o que seria metrópoles, professor? São grandes, são cidades que têm uma importância econômica e cultural e elas têm como uma sua cidade principal a cerca ali de mais de 1 milhão de habitantes, contando ali com uma região metropolitana. Então, mais ou menos seria isso aqui, essa questão das metrópoles, ok? Isso vem ocorrendo atualmente em vários países da África, na Índia e na China. Então, a gente tem que ter ideia, nos dias atuais, isso vem ocorrendo, tá? Isso ocorreu lá na Europa, lá no século XIX, século XX. Agora vem ocorrendo aqui em vários países do continente africano, na Índia e na China. Então, as grandes cidades europeias do final do século XVIII se expandiram sobretudo graças ao êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é o deslocamento das pessoas do campo para as cidades. Outros sítios arqueológicos das primeiras cidades do mundo fundadas por civilizações da antiga Mesopotâmia, como os assírios, os hititas, sumérios, babilônicos, fenícios, entre outros, também se situam no Oriente Médio, em territórios atualmente da Turquia, Síria, Iraque e Líbano. Então você tem aqui os assírios, eles são conhecidos ali pela máquina de guerra que eles tinham na antiguidade, não só pela máquina, mas pela eficiência que é essa máquina de guerra, considerada uma das mais eficientes do mundo. Isso aqui é a ruína da cidade de Ur, na Babilônia. Isso seria mais ou menos o retrato que os historiadores acham que seria a Babilônia. Se ela fosse reconstruída, ela seria mais ou menos dessa forma. Nos atuais territórios do Egito, Paquistão, Índia e China, as aglomerações urbanas pioneiras também foram criadas há milênios. Para essa sociedade, as planícies aluviais dos rios Nilo, Tigre, Eufrates, Indo e Ganges, Rangri e Yangtze eram elementos fundamentais para sua fixação, seu povoamento e seu desenvolvimento. Então, aí são onde foi desenvolvida, gente, civilizações à margem dos rios e nessa planície. Então, onde que ela vai ser desenvolvida também? Aqui no Egito, na planície do rio Nilo, aqui na Índia, aqui no rio Ganges, Indus e rio Ganges, e aqui na China, entre os rios Azul e o rio Amarelo.
São as principais cidades do mundo entre 3.700 a.C. e 1 depois de Cristo. Então, essas grandes cidades aqui, pode ver que a China aqui, ó, já tinha várias cidades. Vou pegar a região da Índia aqui, ó, várias cidades. Pode pegar essa região aqui, ó, do Oriente Médio, ó, várias cidades. E aqui no eixo próximo ao Mediterrâneo, várias cidades. Então, você vai lá na América, você também tem lá na região aqui, com cidadezinhas, ó. Então, as primeiras cidades elas foram construídas na margem dos rios, Nilo, então, ali dentro ali da civilização egípcia. Então, as primeiras cidades chinesas foram construídas nas margens do rio Huanghe. Das cidades que persistiram e continuaram a se desenvolver até os tempos atuais, as mais antigas também se situam nas referidas regiões da Eurásia. Então agora essas cidades, tá, são cidades da antiguidade que elas conseguiram chegar até nos tempos de hoje. Então, três exemplos aqui: Sidom no Líbano, tem que ter aqui Sidom, ela era dos fenícios, né? Penares na Índia, que é a cidade próxima às margens do rio Ganges, e Damasco na Síria, são exemplos de cidades das mais antigas do mundo que hoje ainda sobreviveram a todo esse período. Eu também tenho aqui a cidade de Atenas, na Grécia, também nesse período. Até hoje elas são cidades que conseguiram atravessar o tempo, chegar até a nossa atualidade. Por isso vocês estão vendo aí as ruínas dessas cidades. Vamos lá. Ainda tem essa questão do período do Império Romano, com a cidade de Roma sendo o centro desse império. Ele foi responsável também por quê? Os romanos fundaram várias cidades hoje que são importantes. A cidade de Londres foi fundada pelos romanos, a cidade de Colônia, na Alemanha, ela foi fundada pelos romanos. Constantinopla, né, que hoje é a atual Istambul, ela também foi fundada pelos romanos. Então, esses daí são o quê? São algumas das cidades que foram fundadas pelo Império Romano. Primeiro surto de urbanização, as cidades industriais do século XIX. Tá? Então, gente, esse primeiro surto de urbanização ele vai ser acompanhado com novos instrumentos e métodos agrícolas que passaram a ser implantados no campo. Então, esses novos métodos vai possibilitar que as pessoas possam morar nas cidades. Então, você vai aumentar a produtividade do campo. Se aumenta a produtividade do campo, vai possibilitar que as pessoas possam morar nas cidades. Outra que vai ocorrer também, a gente vai ver mais adiante, é que muitas vezes a introdução de novos instrumentos ele vai diminuir a mão de obra do campo, essa mão de obra ela vai ficar excedente no campo, então ela vai acabar migrando para regiões urbanas, justamente porque são regiões que nesse período estão necessitando de mão de obra para suas fábricas. Dando continuidade, e a invenção da máquina a vapor acelerar a produção de diferentes bens e seu respectivo comércio, principalmente pela Europa, desde a metade do século XVIII. Então, aqui a invenção da máquina a vapor, ela vai permitir o quê? O aceleramento e a produção de diferentes bens que vão ser o quê? Vão para o mercado, vão para o comércio. E esse comércio vai o quê? Vai ser alimentado por esses novos produtos que vão chegando. Isso vai aumentando o consumo. E isso vai aumentando o quê? Vai aumentando o número de trabalhadores. Esses trabalhadores vêm do campo e vêm para as cidades. E as cidades começam o quê? A cada dia ficar o quê? Mais cheias. O crescimento ele vai o quê? Vai acelerando. Então, essa dinâmica na economia das cidades
também foi o que? Um atrativo dessa mão de obra que estava ociosa no campo, ela vai se deslocando para as cidades. Então, os novos métodos de trabalho, como a gente estava falando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai atrair, ele vai expulsar, na verdade, expulsar entre aspas, mas ele vai o quê? Na maioria das vezes, ele vai substituir grande parte da mão de obra dos camponeses. Esses camponeses vão, então, eles vão se deslocar para onde? Vão se deslocar para as fábricas nas cidades, né? Essas cidades também ela vai sofrer uma transformação justamente por quê? Porque essas cidades eram cidades do período medieval, eram cidades acanhadas, pequenas, e aí com o advento da Revolução Industrial, das fábricas, essas cidades elas vão se tornar o quê? Cidades cosmopolitas. Então você ali vai aumentar o número de pessoas. Você vai ter o surgimento das chamadas metrópoles nessas regiões. Por exemplo aqui, são das Ilhas Britânicas, né? É um exemplo. Onde é as Ilhas Britânicas? É no Reino Unido. Aí as Ilhas Britânicas, aqui a gente é dividido tem 4 países aí nas Ilhas Britânicas. A gente tem Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e Irlanda do Norte. Vamos lá, então, o que vai ocorrer aqui nas Ilhas Britânicas? Então, a Revolução Industrial vai surgir na Inglaterra. Ela surge na Inglaterra. Então, a Revolução Industrial ela surge na Inglaterra. A exploração do carvão mineral, ela vai... Não que a exploração do carvão mineral vai acelerar a Revolução Industrial, não. É que a Revolução Industrial necessitava, as máquinas a vapor necessitavam de quê? De uma fonte de energia. Essa fonte de energia era o carvão mineral. Essa exploração do carvão mineral aqui é devido ao que? O crescimento, né, a expansão da própria Revolução Industrial. Isso vai dinamizar o que? Muitas cidades. Por quê? Porque quando a Revolução Industrial ela surge, essas fábricas elas tinham que estar mais próximo de regiões onde haviam minas de carvão, justamente porque o transporte era muito precário. Então, você tem ideia que esses transportes é feito de carroça. Às vezes as minas já estavam mais ou menos, você tem ideia, elas estavam mais ou menos já profundas. Então a exploração tornava-se mais difícil. Durante o período chuvoso, acabava chovendo, essas minas enchiam d'água. Então todo esse processo aqui se tornava muito difícil. Então as regiões que foram tendo aqui novas áreas de exploração de minérios, também facilitou também a instalação dessas novas fábricas. Vamos lá, quais as cidades que foram beneficiadas ali com a Revolução Industrial? As cidades de Manchester, Bristol e Londres. Então foram as cidades ali que se beneficiaram dessa Revolução Industrial. E outra coisa, isso foi dinamizado também por quê? Pela população que chegava do campo, deslocava do campo para essas cidades, justamente aqui para fazer o quê? Para trabalhar nessas fábricas que estavam surgindo com a Revolução Industrial. E que fábricas eram? Principalmente, gente, a fábrica de tecido, as chamadas indústrias têxtil. A indústria têxtil foi a primeira indústria a absorver a tecnologia do vapor, né? A Revolução Industrial foi basicamente dentro das indústrias têxteis. Então, já na década de 1830, a Londres era a maior e mais movimentada cidade do mundo, uma metrópole que se expandia entre ambas as margens do rio Tamisa, e já contava com cerca de 1,6 milhões de habitantes. Então, essa aqui é a cidade de Londres, em 1830. Então, a cidade de Londres aí já foi a primeira cidade a alcançar 1,6 milhões de habitantes aí na Europa. As escavações arqueológicas realizadas aqui em Londres acabaram revelando uma coisa interessante, que é essa questão aqui eles acabaram achando aqui assentamentos
de 9.000 anos atrás, antes da chegada dos romanos, para você ter ideia. Então, ela foi feita aqui, na verdade eles estavam escavando aqui para uma linha de metrô, um túnel para uma linha de metrô, e aí eles acabaram deparando aqui com vários artefatos arqueológicos, vários achados, né? Principalmente deles foram o quê? Foi um assentamento que eles acharam. Outros, eles acharam também objetos e afrescos romanos datados do ano 60 depois de Cristo, né? E comprova que a cidade de Londres ela foi fundada pelos romanos. Também eles acharam centenas de esqueletos vítimas das epidemias que ocorreram nos séculos 16 e 17, né? A peste negra. São epidemias que varreram, na verdade, a Europa lá. A ideia é que a peste negra chegou a matar 25% da população europeia, né? Um quarto ela foi embora. Por exemplo, o Brasil tem 200 milhões. Se tivesse dado uma peste nesse nível no Brasil, só para vocês terem ideia da mortandade, seria 50 milhões de pessoas mortas. Então, a peste negra era muito letal, uma doença muito letal. Então, vamos lá. Então, a Revolução Industrial, ela vai o quê? Ela vai atravessar aqui o Canal da Mancha, né? Sai daí da Inglaterra, e ela vai o quê? Ela vai em direção ao continente europeu. Ela vai fazer o que, gente? Ela vai se espalhar por todo o continente, principalmente aquelas cidades que eram próximas de regiões de minas de carvão. Isso vai facilitar muito essas cidades, elas vão crescer, né? Essas cidades, para você ter ideia, vai desde a Bélgica aqui até a Rússia, tá, gente? Vai ver o que? Vai haver uma modificação nessas cidades, elas vão se modificar de forma rápida. Então a Revolução Industrial vai se espalhar como um incêndio na Europa, vai fazer com que grande parte da população urbana dessas cidades cresça rapidamente, né? Um crescimento muito rápido. Então, as altas chaminés das fábricas deixaram as cidades e sua atmosfera cinzenta, né? Realmente, por quê? Porque a fuligem do carvão ela é extremamente, gente, prejudicial para o ambiente atmosférico, sem dúvida, tá? Então as cidades elas ficavam cinza, literalmente. Igual a China hoje lá. Pequim hoje, gente, tem dia que a pessoa não consegue enxergar 10 metros. Tá tudo fumaça, tudo cinza, tá? Você tem ideia, durante a Olimpíada de 2008, se eu não me engano, eles tiveram que... As fábricas chinesas tiveram que ser fechadas aí em redor ali de Pequim, um mês antes da Olimpíada, para poder arejar o ar. Tá? Para dizer que a cidade não era tão poluída assim. A cidade de Pequim é horrível. Tá? Então, essas chaminés, essas fábricas, né, elas vão possibilitar aqui, gente, o surgimento de que? De estações ferroviárias, tá? Portos, né? O surgimento de lojas comerciais, bancos, escritórios empresariais. Isso vai dinamizar a economia dessas cidades. E isso aqui vai ser um crescimento, vai ser um atrativo, tá? Para a população se deslocar do campo para as cidades. Então, isso aqui mais ou menos é a Revolução Industrial. Você pode ver aqui, ó. É cheio de, ó, você pode ter ideia aqui de que é cheio de chaminé. Aqui, lá, chaminé, ó. Daqui, aqui. E vai aqui, ó, ali, chaminé. Porque lá a cidade era só a chaminé. Eu tinha que ter um tempo para explicar como se caracterizava essas empresas ou essas fábricas durante a primeira Revolução Industrial. Elas não têm nada a ver com aquelas fábricas grandes e um monte de máquinas. Eram fábricas familiares. Entendeu? Mais ou menos isso. Então elas são muito pequenas. Esses tear, essas máquinas de vapor era colocado dentro das casas. O cara pegava a parte de um porão, um quarto, ou sei lá, uma parte da casa, e lá ele começava a colocar a máquina dele a vapor lá, colocava o tear lá e começava a produzir tecido.
era mais ou menos se fosse um surto lá dessa atividade, todo mundo tentava comprar uma, fazer uma e colocar dentro de casa para ganhar dinheiro. A gente tem que ter ideia que a Inglaterra e essas regiões aí industriais eram as únicas no mundo. Elas passaram a vender tecido para o mundo todo. Então isso fez com que houvesse assim, um aumento da demanda. Você vai ver assim, a cidade era uma fábrica só, porque eram fábricas pequenas, eram fábricas de pequeno porte e no máximo médio. Então essa é a característica dessas fábricas durante a primeira revolução industrial. Tá? Isso só foi o início, tá, gente? Aí mais tarde isso aqui vai ser mudado radicalmente. Aí eu falei da questão das cidades cinzentas. Olha só, é assim que era o ambiente das cidades, tá, gente? Extremamente cinzento devido que à poluição, devido à questão do que uma fonte de energia é muito poluidora, como o carvão mineral, e ela emite muita fuligem, e ela fazia com que as cidades se tornassem assim, esse ambiente distópico, né? Todo cinzento. Enquanto o crescimento da população das cidades do continente europeu, de modo geral, se tornava gradativamente mais lento a partir da segunda metade do século XX, então sei lá, a partir em 1975, as cidades começaram a cair. Na Ásia, várias metrópoles despontaram com uma segunda onda de urbanização. Isso aí, a partir de 1975, já está estabelecida a população urbana nas cidades europeias. A partir disso aí, a Ásia vai sofrer também o surto da segunda onda, que a gente vai ver mais à frente, a questão da urbanização. Aí a gente vai destacar aqui, no entanto, Pequim, capital da China, e Tóquio, capital do Japão, já eram muito populosos no início do século XX. Então, tanto Pequim como Tóquio, antes desse surto, antes dessa primeira onda, eles já eram populosos. E quando vem a segunda onda, aí chega assim a segunda onda de industrialização, essas cidades elas tendem o quê? A crescer mais. Ok? Então é assim que vai o quê? Vai se dar esse crescimento urbano na Ásia. Isso aqui é Tóquio, na década de 1910, você pode ver lá, ó. Uma cidade já é muito grande, tá bom? E aqui é Pequim, 1900, na China também. Então são duas cidades extremamente populosas, tá? Que antes dos surtos de urbanização, elas já eram populosas, tá? Vamos colocar aqui, fossem naturalmente já eram populosas antes desses adventos. Segundo surto de urbanização, as metrópoles asiáticas. Então a combinação aqui de dois fenômenos, a urbanização e a industrialização, elas tinham, há cerca de 200 anos antes, elas haviam desencadeado na Europa o que? Esse processo de industrialização. Agora ela vai eclodir com toda a força aonde? Na periferia econômica do mundo, que era a América Latina, ainda são, a África e a Ásia. E essas regiões elas vão crescer, algumas cidades elas vão se expandir rapidamente, inchando o quê? As suas periferias. Por isso que você vai ter nessas grandes cidades, a partir dos anos 50, o processo de favelização, que são as moradias precárias. São características dos anos 50 e características também desse êxodo rural. Significava o quê? Que a cidade ela não suportava a quantidade de pessoas que adentrava ela. A questão da demanda. A demanda por mão de obra era muito maior do que a oferta. Isso acabava gerando também um subemprego. Então as pessoas iam ter que correr o quê? Aos empregos mais simples, com renda menores. E essas rendas menores possibilitaram as pessoas terem uma casa decente, ter acesso a outros bens. Então isso foi muito comum nos anos 50. Até os anos 2000, sempre foi caracterizada esse crescimento das cidades justamente com o processo de favelização, o aumento das periferias.
O Brasil, por exemplo, ele vai sofrer esse processo, né? Inicialmente, essas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, elas eram compostas das fábricas e apenas das vilas operárias. A partir dos anos 50, com o surto do êxodo rural, vai ocorrer esse processo de favelização, de inchaço, a gente chama aqui das regiões periféricas dessas grandes cidades. E isso aqui, gente, não é somente nas cidades, por exemplo, latino-americanas ou africanas, mas também nas cidades asiáticas. Assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fruto desse processo de urbanização que ocorreu na década de 50. Na Ásia, tanto as cidades de Nova Delhi, Mumbai, Calcutá, elas vão ser beneficiadas por quem? Por a sua interligação de ferrovias, rodovias e redes de telefonia. Essa infraestrutura já tinha sido desenvolvida desde as décadas de 40, justamente quando eles ainda eram colônias inglesas. Após a independência, esse processo continuou acelerado. E chegando o quê? No final dos anos do século XX, essas cidades se tornando megacidades. Não esquecendo também que a Índia ela é um dos países mais populosos do mundo. É o segundo, provavelmente daqui a uns 10 anos vai estar ultrapassando a China, se tornando o país mais populoso do mundo. Então não é se admirar que na Índia possa aparecer daqui a alguns anos mais grandes cidades como a Nova Delhi, como Mumbai, Calcutá e assim por diante, chamadas megacidades. Vamos recordando aqui que são megacidades. Megacidades são metrópoles que possuem acima de 10 milhões de habitantes. Então toda metrópole que tem uma população acima de 10 milhões de habitantes, ela já está credenciada a ser considerada uma megacidade. Que é a região de Nova Delhi, na Índia, Mumbai e Calcutá. Então essas são as 3 grandes megacidades. Ok? Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, somam-se as superpopulosas concentrações urbanas da Índia, diversas em outras localidades da China e também outros países do sul, sudoeste e sudeste da Ásia. Então, além, gente, das indianas, com destaque, a gente vai ter o que? Grandes megacidades em toda a Ásia. Vamos lá, então se eu tenho aqui Dhaka, no Bangladesh, eu tenho a cidade de Teherã, no Irã, Karachi, no Paquistão, Lahore, no Paquistão, Jakarta, Indonésia, Manila, nas Filipinas, Bangkok, Tailândia, Xangai, China, Pequim, China, Chongqing, na China, Guangzhou, China, Tianjin, China, Shenzhen, China, Tóquio, Japão, Osaka, Japão, Nagoya, Japão e Seul, Coreia do Sul. Então são as grandes megacidades asiáticas. Você tem Dhaka, no Bangladesh, você tem Xangai, na China, você tem Guangzhou, na China. Cidades chinesas, elas são um aspecto de cidades futuristas. Você tem Tóquio, no Japão. Tóquio ainda é a maior cidade asiática. Você tem Seul, na Coreia do Sul. Modernas cidades do deserto arábico. A gente vai para outras cidades com característica um pouquinho diferente, que são essas cidades localizadas aqui na Península Arábica. Então, na orla do Golfo Pérsico exibem-se altos e envidraçados arranha-céus de arquitetura futuristas, largas avenidas e pátios urbanos forjados, como jardins e oásis no deserto. Uma vista superior dessa costa revela as formas de palmeiras e outras figuras desenhadas sobre o mar por meio de aterros. Então tem 2 imagens, essa imagem do ano 2000 e essa aqui de 2001, na cidade de Dubai. Então você tem aqui, ó, em 2000 você não existia, tá? O que aconteceu aqui? Então isso aqui são, na verdade, são super condomínios, foram feitos aqui aterros, e a partir desse aterro foi construído esses condomínios.
Temos aqui do mapa do mundo, temos aqui de uma palmeira, e assim foi o que se desenvolvendo outros e outros, tá, arranjos aqui urbanos dentro dessa região costeira de Dubai. As cidades de pequenas monarquias situadas na Península Arábica trata-se de luxuosas cidades construídas pelas divisas adquiridas com a exportação do petróleo e pela numerosa mão de obra procedente principalmente do Paquistão, da Índia, do Nepal e de Bangladesh, né? Então, mais de 75% da população desses países, tá, gente, são de imigrantes que encontram-se na costa do Golfo Pérsico através da oferta de trabalho. A gente tem que ter ideia que as condições precárias de trabalho e alojamento na periferia de Dubai e outras cidades contrastam com o quê? Com o que a gente vai ver. Você olha as imagens dessas megas cidades do ponto de vista não de população, mas da questão de infraestrutura, essas cidades, elas escondem, né, por trás dela essa quantidade de pessoas lá que trabalham de forma precária, tá bom? Então as cidades aqui em destaque é Dubai, no Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, também no Emirados Árabes Unidos, Doha, no Catar, Manama, no Bahrein. Então isso aqui é Dubai, Emirados Árabes Unidos. Isso aqui é Abu Dhabi, também no Emirados Árabes Unidos. Isso aqui é Doha, no Catar. A Copa do ano que vem, em 2022, vai ser aqui, né, com sede em Doha. Manama, no Bahrein. Também são cidades aqui extremamente modernas e foram construídas sobre o deserto. Mas só foi possível devido ao dinheiro, tá, do petróleo e também da mão de obra, tá, gente, abundante que eles conseguiram encontrar para construir essas cidades. Outra coisa interessante que além do petróleo, o que tem ocorrendo agora? Essas cidades elas passaram a se integrar à economia globalizada. Tá? Então, além das divisas do petróleo, eles estão explorando outros setores, como o setor do turismo, justamente para poder aqui se precaver futuramente ou tentar aqui, de um jeito ou do outro, se livrar da dependência do petróleo, do dinheiro do petróleo para financiamento dessas grandes cidades. Cidades sustentáveis, alternativas atuais e para o futuro. Então, na década de 70, houve a primeira conferência ambiental que foi organizada pela ONU na cidade de Estocolmo, na Suécia. Então, o que foi decidido ali? Primeiro, é a busca de quê? De melhoria da qualidade de vida e busca por medidas que garantam não apenas o desenvolvimento da economia planetária, mas também o seu próprio futuro, projetos e ações sustentáveis. Então, a questão foi a procura de poder equilibrar a questão da qualidade de vida, do meio ambiente, melhorar a questão da mobilidade dentro das cidades. O destaque aqui vai para quem? Para as cidades europeias, asiáticas e da Oceania. Então, as primeiras cidades aí a propor essas alternativas foram Melbourne, na Austrália, Viena, na Áustria, Seul, na Coreia do Sul, Singapura, em Singapura, Zurique, na Suíça. Melbourne. Principais critérios: assistência médica, cultural, meio ambiente e infraestrutura. Seul apresenta uma grande extensão de áreas verdes, além de outras melhorias ambientais em espaços urbanos. Qual a proposta de Singapura? Pela qualidade e abrangência, reaproveitamento da água que consome, tratada por meio da dessalinização da água oceânica. E Zurique, principalmente pela mobilidade urbana. Na China e na Coreia do Sul, desde o início desse século,
projetos de desenvolvimento de novas cidades inteligentes, que concilia ideias de cuidado do meio ambiente com tecnologias informacionais. Então, esse é um dos projetos da construção agora de cidades inteligentes proposta tanto pela China como pela Coreia do Sul. Você tem aqui Songdo, a primeira cidade inteligente projetada. Ela se situa aqui na Coreia do Sul. Então, essa cidade, para vocês terem ideia, ela tem várias opções de mobilidade. 40% da sua superfície, vocês podem observar, é destinada às áreas verdes. A cidade ainda foi projetada para o uso de sensores subterrâneos, tá, gente? Que detectam o tráfego e, quando necessário, fazem a reprogramação do semáforo. Significa o quê? Começou a congestionar nessa avenida, aí ele passa o quê? A orientar você a seguir por outras vias, tá? Que vão dar o mesmo acesso, né? Para poder o quê? Diminuir ali o congestionamento, diminuindo também a poluição naquela determinada área. Eu tenho aqui no Vale XL, a região de Xinglong, a cidade 100% sustentável. Segundo aqui o governo chinês, eles conseguiram desenvolver, tá, uma cidade 100% sustentável. O que é 100% sustentável? São chamadas cidades inteligentes. Então vamos tentar aqui pegar essa ideia de ambiente ou de meio ambiente com o uso de tecnologias. Ok? Utilizando energia limpa, aumentando a mobilidade, na verdade, e também a variedade, tá? Porque você vai ter acesso a transporte coletivo, a bicicleta, a carro elétrico e assim por diante. A cidade também ela é bem arborizada. E para vocês terem ideia, essa cidade ela tem cerca de 300 mil moradores e elas estão ali a cerca de uns 100 km de Pequim, tá? Passa por ela ali a chamado trem de alta velocidade. Então o trem leva apenas 20 minutos, deslocando de Pequim para essa cidade, a cidade de Xinglong, ok? Tem aqui também a cidade de Fujisawa, a cidade inteligente do Japão. O Japão também desenvolveu essa cidade. Essa cidade também ela fica ali a cerca de 50 km do sul de Tóquio. É chamada também uma cidade sustentável e inteligente. Pra vocês terem ideia, essa cidade tem serviço de compartilhamento de carro, de bicicletas elétricas. Ela também é abastecida por energia solar, como vocês estão vendo. Esses moradores recebem incentivo financeiro, tá? Para poder o quê? Diminuir o consumo de energia elétrica. Então, ao que tudo indica, né, até agora, aponta para uma nova forma de urbanização, de relações entre os cidadãos e as cidades. Então, essa correlação entre a cidade e o cidadão, ao que aumentando a qualidade de vida das pessoas.